Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Gisele Martins. Obrigada, Gisele, pela sua participação. Uma boa tarde, amiga. Boa tarde. A gente também recebe aqui a Elisângela. Obrigada, Elisângela, pela sua presença. Obrigada, Roberta, aqui. pelo convite mais uma vez. Boa tarde. E a Mara, elas passaram por situações na infância e vão contar pra gente agora de que maneira isso possa ter afetado também algum comportamento na adolescência. Vou começar com você, Mara. Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu na sua infância? Então, eu tinha um pai alcoólatra, né? Que ele se entregou totalmente ao alcoolismo, que já vem de um trauma também, que a mãe dele abandonou quando ele tinha 9 anos. Então, na fase adulta, ele começou a se entregar ao alcoolismo, afetou bastante. Ele não via a família dele como prioridade, e sim o álcool, né? Então, ele começava a agredir a gente, né? Eu e meu irmão, principalmente eu, por ser a mais velha. E isso afetou demais. Tanto é que eu não via a hora de completar meus 17 anos para sair de casa, para casar, né? Para ter a minha vida, para não ficar mais sujeita às agressões, aquilo que ele fazia com a gente. O que você sentia quando você via seu pai indo para a rua beber? Medo. Me criava uma angústia muito grande, eu não sabia nem como reagir. Quando eu via o portão batendo, ele chegando, eu já ficava frita e começava a chorar. Aí minha mãe, mas por que, minha filha, que você, né, reage dessa forma quando seu pai chega? Mas até então ela não tinha se dado conta do trauma que ele estava causando na gente. Elisângela, as histórias são até parecidas, né, de vocês duas. Você tinha quantos anos na época, quando você começou a ter essa experiência, esse momento de ver também a bebida entrando na sua casa? Boa tarde mais uma vez. Desde sempre, né, eu sou a caçula de 3 irmãs, na verdade de 4 irmãs, eu sou a caçula. E o meu pai era aquele alcoólatra disfarçado. Era aquele homem que trabalhava, saía cedo, trabalhava, trazia um mantimento para dentro de casa, mas todos os dias bebia. E ao chegar bêbado, aí a desculpa, né? Ele sempre dizia que minha mãe estava aprontando alguma coisa, fazendo alguma coisa, então era motivo deles brigarem e ter brigas assim verbais e física também. Era agressão mútuas de todos os lados e, como ela falou, me refletiu na hora. Quando dava o horário dele chegar do serviço e ele não chegava, e quando passava algum tempo e eu via ele chegando e sabia que ele estava alcoolizado, o coração já disparava, a sensação de batimento cardíaco muito acelerado, aquele pavor, porque eu sabia que ia ter briga. Eu e minhas irmãs acordavam de madrugada com eles se agredindo, meu pai e a minha mãe. Então, assim, foi momentos muito difíceis e que trouxe muitos problemas na minha adolescência e até mesmo na fase adulta. Daqui a pouquinho você conta pra gente, então, de que maneira isso acabou interferindo em algum comportamento. Primeiro, vamos entender com a Gisele Martins, né, como que se dá essa relação de alguma situação traumática que aconteceu ali na infância, que isso pode afetar a saúde mental na adolescência, Gisele? Então, Roberta, o desenvolvimento dos transtornos mentais, eles são multifatoriais. Então, a gente está falando aí de predisposição genética, biológica, fatores ambientais, traumas, comportamentos, fatores de personalidade. Então, aquilo que acontece na infância e na adolescência, dependendo do que acontecer, isso vai reverberar na vida adulta. Então, a criança ter presenciado cenas de violência, abuso sexual, invalidações, isso aqui eu quero deixar muito claro, sabe, Roberta? Porque parece bobo. O fato de um cuidador primário dizer assim para uma criança, para um adolescente, para de chorar, engole esse choro. Menino, você é muito burro, você não aprende nada mesmo. Eu canso de falar com você e você não aprende. Parece bobo, né? Coisas do nosso cotidiano que a gente escuta tão facilmente. Essas expressões que eu acabei de falar são expressões clássicas de invalidações. E que isso pode trazer para o adolescente, e reverberando na vida adulta, dificuldades e desenvolvimento nos transtornos mentais, sim. Gisele,
acaba que num estado de alerta constante, igual a gente está vendo aí desse menino que foi assaltado 2 vezes na infância, pode-se fazer até mesmo julgamentos de situações que não teriam nenhum problema, mas que a pessoa está ali com esse estado de alerta sempre ligado? Isso pode acontecer. Elevou o nível de ansiedade desse adolescente, isso pode acontecer com os nossos adolescentes, e o nível de impulsividade. Então, como você bem disse, uma situação ali aparentemente tranquila, o motorista dirigindo tudo bem, ele em companhia, né, de um outro adolescente, uma cena tranquila, você vê que ele está um adolescente sobressaltado. Então, ele está começando a criar imagens distorcidas da realidade em situações que aparentemente são do nosso cotidiano, ele está sobressaltado. Então, o que a gente precisa fazer quando os pais, os cuidadores percebem que esses adolescentes estão mudando o comportamento? O adolescente tinha um determinado tipo de comportamento, ou a criança, e depois de alguma situação, os pais perceberam, os cuidadores, que a criança, o adolescente mudou. Precisa buscar ajuda, precisa buscar primeiro uma terapia especializada. E dependendo do que for, Roberta, vai haver a necessidade de entrar com recurso medicamentoso, porque esse fato que nós vimos no VT, o menino está totalmente ansioso e impulsivo. Ele poderia ter morrido se jogando desse carro. A gente viu ali o relato, ele até solta alguns risos, mas, gente, a situação ali que ele se expôs por conta desse trauma que ele viveu, isso chama muita atenção. A gente tem aqui já vários relatos que chegaram no nosso WhatsApp. Roberta, tudo bem? Meu tio tentou abusar de mim por 2 vezes. Hoje eu tenho 52 anos e estou indo no psicólogo. Isso está mexendo muito comigo. Outra pessoa diz também, boa tarde, Roberta, eu tomo remédio para ansiedade, pois sofro de traumas do passado. Eu fui abusada pelo padrasto aos 10 anos de idade. Ele me ameaçava com uma faca amolada e riscava ela na minha barriga, se caso eu contasse para alguém. Imagina, gente. Outra pessoa também participa com a gente. Boa tarde, eu sou a Lourdes. Meu pai também era alcoólatra e agressivo. Sempre dizia que eu não era filha dele. Tinha agressão verbal com a minha mãe. Ele roubava o nosso alimento para levar para a amante dele. As coisas que ele fez não saem da minha cabeça. Hoje essa pessoa tem 57 anos. Né? E ele já tem 24 anos de falecido. Daqui a pouquinho a gente vai continuar lendo os comentários, mas a Elisângela vai contar agora para a gente de que maneira que isso acabou, então, refletindo na sua adolescência. Primeiro foi na infância, né? Eu tinha muito medo do fim da tarde. E ela expressou algo que a fala, né? Eu passei a minha infância ouvindo meu pai dizendo assim, deixa fazer o que ela quiser, ela já não tem mãe, a mãe já abandonou, então eu cresci ouvindo essa frase. Então, assim, no final da tarde, eu tinha muito medo do fim da tarde, eu chorava muito, e eu já tinha um quadro de depressão, mas não sabia. Até que em 2010, né, onde eu já era mãe, com isso na adolescência, eu fui mãe muito nova, eu fui mãe aos 14 anos de idade. E em 2010 eu tive uma síndrome do pânico e uma depressão muito forte, aonde eu precisei de fazer medicamento. Até o médico disse que se eu tivesse um plano de saúde, ele me internaria, mas em tratamento com psicólogo e com psiquiatra, ele disse que essa depressão já era desde a infância. E aí eu contando todos os relatos, ele falou que essa depressão, esses traumas já era de infância. Então eu creio que me causou um dano de eu ter sido mãe muito nova e, inconscientemente, eu continuei dando sequência a alguns erros da minha mãe. Até que, quando eu conheço Jesus e diz, agora chega. E, para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu sou casada há 32 anos com o mesmo marido. Olha, que bacana. Desde os 14 anos. Olha, que história, que bom que você conseguiu ajustar, né, os trilhos aí e formar a sua família. E, Mara, você acredita também que foi esse o motivo que te fez querer sair de casa logo aos 17 anos? Foi, com certeza. As agressões eram contínuas, as vergonhas que eu passava mediante os amigos. Eu não ia, por exemplo, na minha casa com as minhas amigas. Eu tinha muita vergonha porque eu sabia que meu pai já ia chegar agredindo, chutando a porta, chutando o portão, que ele
sempre falava muito alto, gritando mesmo com a gente quando ele chegava e não encontrava as coisas conforme ele queria encontrar. Então, ele era dessa forma com a gente. Então, eu queria, sim, ter o meu cantinho para poder apresentar os meus amigos, para ter uma vida social que até então eu não tinha. Eu não tinha vida social nenhuma. Eu ficava muito reclusa, né? Porque eu tinha vergonha. Quando alguém falava, você mora onde? As minhas amiguinhas da escola falavam, você mora onde? Até mesmo para ir nas festas, eu não podia ir porque o meu pai não autorizava. Ele falava, não, você não vai de forma nenhuma, não vou te levar, não quero que sua mãe vá com você. Mesmo a minha mãe falando, não, eu vou e levo ela. Não. Teve até um episódio de uma amiga minha que fez 15 anos e ele falou, e eu era uma das damas, né? Ela falou, Mara, eu vou te dar o vestido para você ser dama do meu aniversário de 15 anos. E ele não deixou, eu não pude ir, né? Minha mãe autorizou, mas ele não. E aí, olha só, Gisele, a gente está vendo aqui duas mulheres que voltaram por alguns instantes à infância e identificaram as violências que elas vivenciaram, né, ou presenciaram, levaram isso para a adolescência. Se não intervir nessa fase da adolescência, de que maneira isso pode trazer mais consequências para a vida dessas pessoas? Precisa intervir, mas se não interviu, vai ter que intervir na vida adulta. Então, vai precisar buscar ajuda psicológica, sim, e em alguns casos, dependendo do que for, recurso medicamentoso. Mas vamos pensar naquela mãe que não tem condições de buscar um psicólogo, naquela mãe que sabe que existe talvez ali um atendimento no município, mas que uma vez ao mês para conseguir, mas tem uma dificuldade. O que ela pode fazer enquanto mãe? Já que ela identificou, então, um pai, o que ele pode fazer enquanto pai? Roberta, é clichê, mas é verdadeiro e real. É o amor, o acolhimento e a paciência. Precisa reconhecer também? Precisa reconhecer e cessar as cenas de invalidação. Roberta, eu quero bater nessa tecla porque a invalidação é o que eu observo quando eu faço no consultório orientação parental. Muitas vezes os pais estão fazendo isso sem perceber, sem saber. Como eu disse, para de chorar. Você é um menino chorão. Ficar repetindo isso faz com que essa criança e esse adolescente reprimam as suas emoções. Ele não pode expressar o que ele sente. Tirou nota baixa na escola é mais do que sua obrigação. Qual pai que nunca disse isso para um filho? Dizer isso repetidamente faz a invalidação ser ainda mais contumaz. Então, parar as cenas de invalidação. Seu filho está chorando, seu filho está agitado, acolhe. Não estou dizendo aqui para não dar limite, para ficar passando pano para criança e adolescente. A gente não tá falando é de isso. situações traumáticas, viu, gente? Situações traumáticas. Por favor. Trazer a criança e o adolescente para perto, no acolhimento. Eu escuto muito isso. Meu filho é muito chorão, eu não aguento que meu filho é chorão. Traz para perto, pergunta, filho, o que você está sentindo? Conta para a mamãe. Filho, por que você está chorando? O que aconteceu? Fala para o papai. Então, essas situações de acolhimento, de diminuir as cenas de invalidação, de fazer as coisas mais em família, as famílias não se unem mais. As famílias não fazem programa. E aqui não estou dizendo programas que sejam caros, restaurante, shopping, não estou dizendo. Praça. Vai soltar pipa com o seu filho na praça, vai andar de bicicleta com o seu filho, vai cozinhar. Ah, mas cozinhar o quê? Vai fazer um bolo, o arroz, o feijão. Traz aquele adolescente para perto, sabe, Roberta? Adolescente e criança, os cuidadores primários precisam entender, não é o dinheiro que vai fazer isso. Não é ficar dando tablet, celular, roupa, tênis, brinquedo. Não é isso que vai fazer com que os transtornos mentais
vão deixar de acontecer. Eles querem atenção. O que o seu filho, a sua filha vai lembrar de você na vida adulta são dos programas que vocês fizeram juntos. Você pode ter certeza que não vai ser o tênis de sei lá quantos reais que você comprou que ele vai lembrar. Ele vai lembrar do beijo, ele vai lembrar de quando ele estava chorando e você o trouxe para perto, deu um afago, deu um cheiro, deu uma palavra de motivação. O buscar na escola, né? O buscar na escola, o buscar na escola. Isso vai Memórias fazer afetivas. diferença. Afetivas, né? Com certeza. Olha só, a gente tem aqui muita gente participando. Tem uma pessoa lá de Cachoeiro de Itapemirim, a Vanusa, ela falando sobre traumas na infância. Nossa, foram muitos. Hoje, adulta, precisei passar por tratamentos psicológicos, tá? Ainda hoje, aos 52 anos, ela continua fazendo esse tratamento. Tem outra pessoa que diz, boa tarde, Roberto, eu vivi isso também desde os meus 4 anos até os 12, 13 anos. O meu padrasto, ele tentou pisar em mim quando eu tinha 12 anos. Antes, era só assédio sexual da parte dele. Quando ele tentou fazer isso comigo aos 12 anos, eu fugi de casa. E com 14, eu saí de casa e casei só para sair de dentro ali, né, daquele ambiente, pois a minha mãe não queria acreditar em mim. Então, a gente vê que, de fato, né, geralmente, não é uma regra, né, porque às vezes a gente vê assim, mas tem, às vezes, 2 irmãos da mesma família, um reagiu dessa maneira, outro de outro, né, o que mais influencia em não ser uma regra? O que influencia, Roberta, é a maneira como cada um de nós interpreta as situações. É isso que vai diferenciar. Nós temos aí os fatores de personalidade, como eu disse no início da nossa conversa, mas é como eu interpreto. Por que, por exemplo, quer ver uma diferença? Às vezes você conta uma história para uma amiga e a amiga fala assim, mas você está desse jeito só por causa disso? Ali você já vê a diferença. Isso é um clássico. Para mim, aquilo foi pesado, aquilo foi doloroso. Mas para aquela pessoa que eu estou contando, não foi. Por quê? Porque aquela pessoa interpreta, por N motivos, sobretudo os fatores de personalidade, de uma maneira diferente. Então, você pega membros da mesma família, irmãos, criados no mesmo ambiente. Um tem um comportamento agressivo, depressivo, desenvolveu os transtornos mentais que a gente está dizendo aqui. O outro, não. Por quê? Porque um interpretou de um jeito e o outro de outro. E aí, isso só a neurociência para explicar essa diferenciação, Perfeito. Porque aí são circuitos cerebrais. Elisângela, hoje você é mãe. De que maneira o seu passado, a sua experiência que você trouxe aqui para a gente, te ajuda a evitar isso com sua filha? Hoje eu tenho um filho de sangue, que é o Tiago, e tenho uma filha de coração, que é a Cristiane. E eu costumo dizer para eles para derramar amor. Eu falo que, mediante a tudo, a melhor coisa é o amor. Como ela disse, que parece ser clichê, mas não é. É acolher. E eu conto muitas coisas que eu vivi e eu falo para eles, eu não quero que você viva isso. Então, assim, façam a diferença, sejam diferentes. Por que no seu comportamento que você mudou para justamente colocar isso em prática? Hoje, não brigar na frente das crianças, né? Eu falo com eles, vocês brigaram, vocês não imaginam o trauma que fica nas crianças, né? Então, eu sempre aconselho eles para não viver aquilo que eu vivi, ainda que as crianças, né? Então, eu falo com eles, né? Façam a diferença, derramando amor, tendo paciência. Ela fez uma fala que eu costumo dizer muito lá em casa. As crianças, eles não querem coisas, eles querem a nossa presença. Muitas vezes a gente acha que a gente vai dar coisas e vai suprir a carência que eles têm simplesmente de nós. O nosso tempo já acabou, mas, Mara, antes, para finalizar, e você com os seus filhos? O que isso também contribuiu para você mudar com eles? Então, com a minha primeira filha, com a mais velha, eu errei um pouco. Confesso que até me emociona, né, falar. Mas com as duas pequenas, né, que têm 10 anos, eu tento melhorar, ser melhor a cada dia com elas, com amor, com atenção, né? É isso. E esse reconhecimento que a gente usou essa palavra aqui durante um bate-papo é fundamental, igual essa mãe está aqui emocionada agora com a gente, em reconhecer que, de alguma maneira, ela poderia talvez ter
ter feito diferente, né? Roberta, a vida Isso ajuda esse reconhecimento? Roberta, a vida é cheia de recomeços, de ressignificados, significados e ressignificados. Percebeu que estava errando, percebeu que não foi legal, começa de novo. Sempre dá para recomeçar. Não há situação perdida. Eu sou psicóloga, então acredito 100% e a ciência me respalda para isso. Tudo pode ser diferente, tudo pode ser transformado. Então, se você tem teve uma situação de abuso, de negligência, de trauma, isso pode ser diferente, isso pode ser ressignificado. Você pode ter uma vida mais valiosa, uma vida diferenciada daquilo que aconteceu no seu passado. Então, eu quero dizer para você, recomece hoje.